que nós vamos aprender um pouco mais. Vamos sair, quarta-feira passada, falamos sobre Juízes. Bom, obrigado, Hanna, obrigado, Davi, né? Natiele, né? Isso. Está aqui, Geraldo, você que visita a gente. Deus abençoe você. Esqueci o nome do jovem lá. Jean, obrigado, Jean. Então, nós falamos na quarta-feira passada, abra sua Bíblia em Ruth, mas volte um pouquinho. Você está em Ruth, aí você vai ler o último versículo de Juízes, porque esse é o resumo do livro de Juízes e nos ajuda a entender Ruth. Último versículo. Então, Ruth, você vai abrir. Aí você vai virar uma página, não sei como é que está a sua Bíblia, mas vamos ler em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Nós falamos na quarta-feira passada que Juízes é um livro contemporâneo, é um livro que fala do nosso tempo, por isso que ele é tão complexo, tão confuso, com tantas histórias tão estranhas, tantas confusões, porque é o tempo que nós vivemos. Olha o que diz o versículo 25, por favor, de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Imagine você viver num contexto em que cada um faz o que acha que é certo. A gente está vivendo assim, né? A ideia de uma liberdade plena e as pessoas se dão o direito de fazer o que bem entendem. Não é verdade? Então, o tempo que a gente está vivendo. Juízes é um retrato disso. E o livro de Ruth está dentro do contexto de Juízes. Está lá dentro, não está fora. Porque ainda não havia rei em Israel. Então, Ruth também está vivendo no tempo dos juízes. E de um determinado sentido ou outro, a gente pode dizer que ela está experimentando também essa mesma realidade. Um tempo difícil, como nós falamos na quarta-feira passada, pensando sobre o livro de Juízes. E a gente vai perceber que Ruth é como se fosse a contramão da história. Como se fosse aquilo que Deus queria que o povo vivesse, como o crente deve viver. Quem estava aqui em Juízes viu que cada vez que Deus levantava um juiz, o povo andava com Deus. Quando o juiz morria, o povo se afastava de Deus. Essa história se repete depois também com os reis, mas com os juízes isso também acontece. E a gente percebe que Deus, né, nós mostramos um ciclo como é que era, Deus os entregava aos deuses estranhos. Deus os entregava, Deus os largava. Porque esse é o conceito mais profundo que tem. A coisa mais importante que tem para nós é termos a certeza de que Deus é o nosso Deus e Ele está conosco. Essa é que é a questão central. E Juízes mostra bem isso. Deus os largando, porque eles viravam as costas para Deus. Eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam ouvir a Deus. Eles queriam viver para si mesmo. Então Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz. O povo, quando Deus ele se afastava, o povo clamava, o povo chiava, né? O povo reclamava, porque não estava fácil. As pessoas se enganam, achar que você não adorar a Deus é você viver tudo bem. É um engano, isso é uma conversa fiada que tem aí. E aí o povo reclamava, Deus levantava um juiz, trazia o povo de novo, o juiz morria, o povo voltava de novo. Era assim o ciclo em Juízes. E Ruth vai mostrar justamente alguém que é leal a Deus. Alguém que, independente do tempo, continua sendo leal a Deus, continua buscando a Deus. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Esse é o primeiro versículo de Ruth e é o último versículo de Ruth. Aqui, ó. Aí, ó. Você abrir sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eu peguei só uma frasezinha, mas nós podemos ler o capítulo 1, versículo 1. Comigo, por favor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui, ó, nos dias em que julgavam os juízes. Então é um contexto ainda igual ao de Juízes, está dentro do ambiente de Juízes. E o último versículo, você pode abrir aí, de Ruth, capítulo 4, versículo 22. Está escrito aí? Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então Deus ele vai providenciar dentro da sua linhagem o rei Davi, o rei Davi, que vai ser entre todos os reis de Israel
um dos maiores reis de Israel, com certeza. Foi o único rei que conseguiu colocar paz em todo o império, Foi o único rei que botou para correr os filisteus. Ninguém conseguia botar aqueles caras para correr, mas Davi conseguiu. Eu falei até quarta-feira passada que quando você liga a sua televisão e vê briga entre israelitas, entre Israel e palestinos, os palestinos são os fariseus. Até hoje eles continuam do mesmo jeito, mesma coisa, a mesma briga lá. E o que a gente vai ver aqui em Ruth, que na verdade é uma história muito bela, muito bonita, uma história que fala ao nosso coração de tragédias, de perdas, parece que a coisa está boa e o coração se angustia, parece que está dando tudo errado e a vida parece que está na pior. É assim, Ruth, começa assim. Mas Deus, com a aliança que fez com o povo, Deus com a sua forma misericordiosa, vai cuidando dos seus no meio disso tudo. Então, o que a gente vê um pouquinho no livro de Ruth, na verdade, é uma história, na verdade, de lealdade a Deus durante o período de Juízes, no qual a sorte de Noemi, e aí Ruth, você tem praticamente 3 personagens principais em Ruth. Você tem Ruth, você tem Noemi e você tem Boaz. São os 3 principais personagens que você vai encontrar ali. É lógico que a gente tem falado que o protagonista de toda a história é Deus. É Deus que é o protagonista de toda a história, não são as pessoas, é Deus. Então, na qual a sorte de Noemi espelha Israel durante esse período. Então, o Israel que Deus quer, o Israel que Deus sempre quis, a gente vê na figura de Ruth. Ou seja, a vida que Deus quer para mim e para você, a gente vai ver na vida de Ruth, na vida de Boaz. A vida que Deus quer que nós vivamos, no tempo que nós estamos, se as pessoas não se importam com Deus, se cada um vive do seu jeito, como é que nós cristãos vamos viver? Se você olhar para Ruth, se você olhar para Boaz, de forma mais específica, você vai entender isso melhor. E até mesmo para Noemi também. Até mesmo para Noemi, a gente vai conseguir entender isso. E uma coisa importante é que esse livro, ele fornece a linhagem do rei Davi. O que tem um rei Davi? O que é tão importante no rei Davi, assim, que a gente fala sobre ele? É bom dizer que Jesus fez referência assim ao rei Davi. O rei Davi, ele era um homem a qual Deus se agradou. É um homem segundo o meu coração. Imagine Deus falando de você, Nico. Você é um homem segundo o meu coração. Foi o rei Davi. Imagine Deus falar assim para você: você é um homem segundo o meu coração, você é uma mulher segundo o meu coração. E o que me chama mais a atenção não é porque ele não errou, porque aqui está um detalhe interessante, que a gente acha que porque aqueles que erram, aqueles que falham, muitas vezes eles vão merecer o desfavor de Deus, vão receber uma estrela na testa, como desculpe falar, meus irmãos, como vários presos aqui de Itabira, Quando um cara é preso, coitado do cara, coitado. Se alguém souber que ele é preso, que ele foi preso, coitado dele. Acabou, fechou as portas mesmo. Deus não faz assim. A história de Davi é justamente isso. É história, por isso que ele tem um papel importante, porque na verdade está apontando para Jesus, que é um rei muito melhor e maior do que Davi. Se Davi fez tudo aquilo, protegeu o povo, guerreou, Jesus é um rei muito maior. E o verdadeiro rei é em Jesus. Então, a história de Ruth é a história que, por um lado, vai falar sobre a nossa vida, ou melhor, a maneira como nós devemos viver, mas também, em um sentido, vai dizer que a história não encerra em nós. A história, o foco não é a gente. Essa aqui é a questão principal. Praticamente é uma história que foi escrita há 1100 anos antes de Cristo, um tempo curtinho. E o foco maior aqui é uma vida em uma aldeia de um grupo que permanece leal a Deus durante o tempo dos juízes.
a gente vai perceber o acolhimento de uma mulher estrangeira debaixo das asas de Deus. Porque Ruth, ela era de qual lugar mesmo? De Moabe. Ela não era israelita. Ela não fazia parte da linhagem. Não estava lá. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por um lado, que, e por incrível que pareça, o nome de Ruth, quando você vai ver a árvore genealógica de Jesus, adivinha o nome que aparece? De Ruth. Alguém que não era da tribo de Israel. Mas alguém, Geraldo, e é isso que me chama a atenção, alguém que se converte, mas entende tudo o que o povo de Deus não está entendendo. É como se fosse mais ou menos assim: o cara é criado na igreja, em todos os detalhes, fatinha, mas ele passa anos ali e não entende. Alguém vem de fora, alguém adora um outro Deus, alguém vive largado, alguém se perde, mas quando Deus o resgata, ele entende perfeitamente tudo aquilo que Deus quer. É a história de Ruth, é a história da graça, é a história de Deus alcançando a graça e usando pessoas que nós achamos assim, e agora? Então, é fantástico isso, porque Deus ele está no controle da história, e Deus está dizendo assim, que muitos daqueles, que muitas vezes nós achamos, não vai dar em nada, eu não penso que não, Deus está resgatando, Deus está salvando. É a história de Ruth, uma moabita, adorava os deuses estranhos, não tinha uma percepção correta, não teve o privilégio do povo de Israel, não viu o mar se abrindo, não viu o povo guerreando contra, derrubando, não viu Deus cuidando de um monte de coisa, não viu milagre, não viu tudo, mas viu a graça alcançando o coração dela, e se transforma num bom modelo dos testemunhos para a nossa vida. É a história de Ruth. E quando a gente lê Ruth, a gente percebe o alívio para o nosso coração. Porque quando você lê Ruth, quando você lê Juízes, Fatinha, você fica desesperado para ver um povo tão desobediente, um povo com um coração tão duro, um povo que eles tiveram tudo, mas não se voltaram para Deus. Eles tiveram tudo, mas viviam com o coração reclamando, não demonstravam a graça, pensavam só em si mesmo, pensavam só em dinheiro, estavam conectados com o mundo. Graças a Deus por Ruth, porque Ruth é um alívio para o nosso coração depois que você lê Juízes. É um alívio para o nosso coração. Aqui, na verdade, é como se fosse assim, jogando luz de forma muito grande nesse período da história sobre um homem bom, sobre um homem que Deus chamou, que é Boaz, e duas boas mulheres, para não mencionar a comunidade ali retratada, porque o que Ruth vai dizer é uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos ser fiéis a Deus, e Ruth demonstra isso, Boaz demonstra isso, Noemi demonstra isso, e os que estavam próximos deles demonstram isso. Então, o livro de Ruth, na verdade, alguns dizem que não era nem para estar aqui, na sequência da sua Bíblia, mas porque ele se refere ao período de Juízes, é por isso que ele se encaixa aqui. Esse é só um detalhe, só uma informação, Por isso que ele foi colocado depois de Juízes, depois de 1 Samuel. Então, como nós lemos, volte novamente seus olhos para Ruth, capítulo 1, versículo 1, por favor. Olhe lá. Versículo 1, no comecinho. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A gente vai perceber em Ruth um movimento interessante. Rejane citou domingo de manhã aqui, falando que é uma das histórias de amor mais belas das Escrituras. E é mesmo. É uma história de amor muito bela que a gente encontra ali. Alguém que ama uma mulher, alguém que busca resgatá-la dentro da lei, faz de tudo para resgatá-la. É uma história linda de amor. Mas ele não é um romance. Não é um romance.
Porque, no fundo, é um livro que vai mostrar o amor de Deus para um povo que é muito desobediente. É o amor de Deus por Israel. É isso que a gente vai encontrar aqui em Juízes. Ele não é um romance, mas retrata, na verdade, o amor de Deus por Israel na pessoa de Ruth, de Noemi, de Boaz. Bom, embora o coração da história trate as ações de Ruth e Boaz, a figura central, por incrível que pareça, é Noemi. Logo no comecinho do livro, nos versículos 1 a 5, alguém lembra um pouquinho como é que foi a história de Noemi? Quem lembra? Quem pode me ajudar aí? Só para a gente interagir um pouquinho. Vocês lembram como é que foi a história de Noemi? Exatamente. A história do comecinho de Noemi, como é que foi? Fatinha já falou. Ela tinha 2 filhos, que os nomes dele estão aqui, ó. Quiliom, Malom, que casam com 2 estrangeiras, que é Ruth e a outra se chama Orfa, certo? Eles têm que sair, isso é muito importante, eles têm que sair de Belém. Belém é a casa do pão. Belém é o lugar onde Jesus nasceria. Belém é a terra do rei Davi. Eles têm que sair porque o que acontece lá? Falta comida, passa fome. Pastor Hernandes tem até uma pregação nisso, né? Faltando pão na casa do pão, porque Belém é casa do pão. Falta pão e eles têm que tomar uma iniciativa, eles têm que sair para uma outra terra. Quando eles chegam lá com seus 2 filhos, se casam. Quando eles estão numa terra estrangeira, o que acontece logo em seguida? O que Fatinha falou. Morre o marido dela. Olha que loucura. E morre os 2 filhos. Sem herdeiros, né? Sem herdeiros. Imagine você vivendo numa terra estrangeira, uma viúva com 2 noras. Uma situação complicadíssima naqueles tempos. É isso que dá o início aí na história de Noemi. Bom, então o enredo, tanto no começo quanto no final, a questão central de fato é Noemi, é assim que o texto deixa claro para nós. A gente vai perceber, como foi adiantado aqui, a esterilidade envolvida aqui, né? Uma viuvez sem herdeiros, complicado. Naquele tempo não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha nada disso. Não tinha seguro de vida. Seguro de vida eram os filhos, Diego. A mulher, quando ela se tornava viúva e não tinha filhos, era atestado de morte mesmo. Ela ia morrer. Era clássico isso. Eu não sabia que ela ia morrer. Não havia um cuidado para com ela, era muito comum isso. Quer perguntar, Toninho? Não, era uma época assim, eu lá em casa olhei um trecho aqui, vou dizer porque não dizer trecho não, um versículo aqui. Antigamente, os homens, era uma época de o dinheiro não circulava muito, não, praticamente não existia dinheiro. Então, eles faziam barganha. Aqui mostra que eles faziam barganha porque eles trocavam as coisas um com o outro e para cumprir aquele trato, aquele compromisso, eles davam calçado um do outro, o sujeito, para selar o compromisso. Aqui fala sobre isso. Eles tinham barganha, eles trocavam. E aqui fala, eu achei interessante, porque o costume do povo de Israel é um costume assim, que ele ia morrer um dia, que ele ia acabar um dia. Então, tudo isso é balela, porque as pessoas não tem nem como de sábado não poder cuspir, você tem que fazer uma barganha, tirar seu sapato da coroa. É claro que ia haver a evolução do mundo mesmo, a história ia ficar para trás mesmo. Então, eu fico vendo uma coisa aqui, estou lembrando os costumes deles, que fala que esse era o costume em Israel. Quando os resgates de permutas. Você está lendo aonde, Toninho? Você está lendo aonde? Toninho, você está lendo qual texto? Qual texto você leu aí? O texto que você leu? É o 7. É o 4, 7. Havia esse costume entre eles, sim.
né? Bem lembrado aí de um texto que não... Tinha mais do que só uma troca, né? Às vezes tinha uma questão de aliança envolvido, né? Então, voltando aqui, gente, a gente vai perceber que nessa história trágica, no começo do livro, que a gente percebe, Deus ele vai levantar alguém para resgatá-lo, para resolver essa questão. Um resgatador, que é um parente resgatador, que na verdade faz parte da lei de Israel, faz parte da lei que Deus havia dado para eles, para continuar a herança. É isso que a gente vai perceber aqui, através do casamento com Ruth. E aí com Ruth vai proporcionar, Ruth, de fato, um herdeiro para Ruth, né? É o que a gente vai ver no finalzinho do livro, né? Então, a história ela é contada praticamente em 4 cenas que a gente pode dividir. Em 4 cenas principais a gente vai ver no livro de Ruth, nos dá um panorama assim, como todo, para a gente poder entender melhor o livro. Então, a gente tem essas 4 cenas aqui. Você tem Noemi, no comecinho do livro você vê o vazio dela, porque o nome dela, ela troca o nome dela. Como é o nome dela mesmo que colocam? Mara. Por causa de amargura, né? Porque parece que Deus virou as costas para mim, nessa terra aqui, perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, meu nome agora vai ser Mara. E depois a gente percebe no capítulo 2, uma esperança sendo despertada no coração dela, quando ela retorna para a terra dela, quando ela retorna para Belém, a coisa começa a tomar outros ares, ela está ali numa terra estrangeira, não é isso? E aí a gente vai perceber a plenitude em Belém, essa completude em Belém, quando a esperança retorna novamente para a vida de Noemi. A gente percebe também, né, a esterilidade, a viuvez sem herdeiro masculino, era complicado naquele tempo, mas a gente percebe que Deus levanta um resgatador, que é Boaz, um parente próximo, ele casa com Ruth, e aí há um herdeiro, que aí a gente percebe a ação de Deus movendo nesse tempo complicado que eles estão vivendo. Então, é assim que a gente encontra praticamente a história de Ruth, um panorama geral aqui para nós, né? E aí a gente vai perceber que com esse herdeiro aqui, o livro se encerra com esse herdeiro, e aí você vai pular para 1 Samuel, as coisas vão se encaminhando de forma muito bela, né? A gente percebe aqui que quando há um disparate muito grande entre a moabita, Ruth, alguém de uma classe social mais inferior, alguém de uma terra estranha, e alguém rico, que é Boaz, um homem bem estabelecido, um homem honesto de Judá. A gente percebe esses extremos aqui na escala social aqui deles, e a gente percebe alguém com uma profunda necessidade, que é Noemi, de que está aberta, e de que, de uma forma ou de outra, Deus vai agir em todo esse processo, em todo esse movimento aqui. A gente não pode esquecer, e eu já vou adiantar um pouquinho, que toda essa narrativa que está acontecendo, seja em Juízes, seja em Ruth, ela está cumprindo algo que está lá atrás. Deus dizendo, Gênesis 12, 1, 2 e 3, eu vou te abençoar, sua família, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus está provendo. Deus está agindo por meio de Ruth para que isso também possa acontecer. Alguns conselhos úteis, aqui são as 4 cenas, né, que eu falei com vocês: o vazio de Noemi, a esperança despertada no capítulo 2, o progresso em direção ao cumprimento, no capítulo 3, a plenitude realizada no nascimento de um herdeiro no capítulo 4. A gente percebe que, comentei sobre isso aqui, essa plenitude vem através de Ruth, né, uma jovem viúva, eu comentei isso aqui também. Alguns conselhos para a gente efetuar uma leitura de Ruth, para a gente entender melhor. Bom, eu creio que o narrador, né, o autor do livro de Ruth, ele pretende fazer com que, quando eu e você possamos ler esse livro, a gente possa fazer uma comparação com Israel, vivendo num tempo complicado, certo? Ou seja, como é que o meu povo deveria viver? É isso que ele está querendo nos levar a pensar, em tempos em que cada um fazia o que bem entendia. Então é isso que a gente encontra aqui.
né, essa comparação de Israel no tempo de Juízes, na figura de Ruth, Noemi e Boaz. Né? Como eu falei no começo, é um tempo de fome, é um tempo de perda, é um tempo de amargura, é um tempo de você viver longe ainda da terra prometida, é um tempo de você viver em terra estranha, é um tempo de você viver no meio de pessoas estranhas, é assim o começo do livro, é um tempo onde a gente encontra pessoas com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo, alguém que não esqueceu que é um Deus, alguém que entendeu que Deus não perdeu as rédeas do mundo. É isso que acontece no começo do livro. Quando Noemi retorna para Belém, a casa do pão, ela começa a olhar de longe uma colheita abundante, né? Isso significava, por um lado, que o nome dela, que antes era doce, virou amarga, que esse quadro ia começar a mudar novamente. É uma jornada de alguém com o coração cheio de esperanças, esperando uma realização da parte de Deus, e de uma forma ou de outra, Deus coloca uma filha, que é Ruth, junto com Noemi. Eu gosto muito desse texto, né? Olha aí, volte sua Bíblia, seus olhos para Ruth, no capítulo 1 de Ruth, né? Olha aqui, capítulo 1 de Ruth, versículo de número 16. A gente sabe que Orfa voltou para sua terra, voltou para os seus deuses, mas Noemi não, mas Ruth não. Versículo 16 e 17, por favor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu acho tão fantástico a história de Noemi e Ruth, porque Noemi deu um péssimo testemunho para Ruth. O coração ficou amargo, achou que Deus havia abandonado, mas Deus, dentro dos seus meios, Ele salva aqueles que Ele deseja salvar, e salvou Ruth aqui, né? Apesar da situação que Noemi estava vivendo, certo? O leitor veja aqui uma comparação com Israel como um todo durante o tempo de Juízes. Doce para amargo, versículo 20, começa uma jornada de esperança. Uma filha que servirá como seu melhor parente redentor. Bom, e a ideia principal aqui é que coloque em movimento acontecimentos que vão levar Israel a receber o seu principal rei. Olha o capítulo 4, versículo 14. Lê aqui comigo, olha lá. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não lhe deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desses. Deus olhou para Noemi com muita graça, com muito amor, e a gente percebe que Deus, do cuidado de Deus em fazer isso. E como eu falei no começo, Ruth, Noemi, representa para nós como deveríamos viver, como precisamos viver no tempo que nós estamos vivendo também. Um tempo em que cada um faz o que bem entende. Tem alguns detalhes importantes do livro que a gente precisa perceber. A cidade de Belém, em geral, é muito importante isso aqui. É a cidade do rei Davi, é a cidade onde Jesus, né, nasceu. A cidade de Belém, em geral, os três personagens principais em particular, retratados como leais a Deus e à aliança. Enquanto os outros não estavam sendo, eles foram leais. Enquanto um grupo de pessoas se voltavam contra Deus, eles foram leais a Deus. E, portanto, eles experimentam as bênçãos da aliança. Isso é fantástico, gente, porque... Pois não, Camila? Eu não vi, não.
Então, havia a chamada lei do levirato, que alguém do povo de Israel não poderia deixar de dar herança, porque Deus queria que eles multiplicassem, certo? Então, a ideia é que Boaz não era esse cara, era alguém na frente dele. Só que esse alguém, ele vira as costas e Boaz vai e assume. Ele até se arrisca, na verdade, em fazer isso. Não deveria fazer isso. Mas no fundo, Camila, o que está acontecendo é que Boaz, ele está cumprindo a lei de Deus. Boaz está vivendo a lei de Deus. Boaz está se colocando debaixo da obediência de Deus. Ele fala assim, Deus falou isso aqui, nós podemos fazer. Só que o primeiro resgatador não quis. Boaz vem e assume. Não é verdade? Quer dizer, é um reflexo do que estava acontecendo em Juízes. Que de fato eles não estavam se importando com nada. Mas Deus levanta esse chamado resgatador para dar sequência à herança deles como filhos, que eles precisavam fazer isso. Então, é o que acontece aqui. Você fala o primeiro, né? Quando ele fala que ele não... Então, no meu entendimento, eram pessoas que eles estavam tão desconectados da vontade de Deus, que ia atrapalhar mesmo. Quer dizer, é alguém que fala assim, como se fosse assim, Deus vai atrapalhar meus projetos se eu me colocar debaixo da aliança dele. Mas Boaz não pensava assim. Porque a ideia do livro principal é dizer assim, isso aqui, isso aqui, seja leal a mim, me obedeça, eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, senhor. Não me desobedeça não ande por outros caminhos não, senhor. Então havia ali, que é um reflexo do livro de Juízes, pessoas que não estavam nem aí para o que Deus estava querendo dizer, estavam se importando com isso, não estavam vivendo por essa realidade, mas Deus coloca Boaz e diz, não, eu entendi o que Deus está querendo na minha vida, eu entendi que eu preciso me colocar debaixo da aliança dele. Então é nesse sentido que a gente vê esse discurso, com essa fala de pessoas que, porque era assim, era digno de maldição se a gente pensar assim, esse primeiro que não quis ser o resgatador de Ruth, certo? Porque ele de fato ele está quebrando a aliança com Deus, ele está desobedecendo a Deus, que não é o caso de Boaz. É só nesse sentido que a gente precisa entender, tá certo? Que é bom dizer que está dentro do contexto de Juízes, é a realidade que eles estão vivendo. Cada um não se importa, ninguém vive, mas como eu tenho dito no começo, Deus está levantando alguém, levantando pessoas e dizendo, tem gente aí no meio desse caos todo que está sendo fiel a mim, que está me obedecendo. Vai pagar as últimas consequências, e a gente percebe que Boaz se arrisca também, porque ele também não poderia fazer isso, né? Ele precisava esperar que o outro dissesse assim, ele não poderia fazer isso, porque ele não era esse resgatador, tá certo? Uhum. Ela fala, porque eu creio que era isso, ela não tinha muita coisa para comer não, porque devia ser só o trigo e a cevada, porque lá no 2:13 fala, assim passou ela com o marido da serva de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Uhum. Com a sua sogra. Então, eu creio que assim, tinha muito trigo, tinha cevada, mas acabou, eu acho que tinha outros meios, né? Uhum. Com certeza. Se não fosse o resgatador, já era. É isso que ele vai dizer, Toninho. Tá bom? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 28. Vamos voltar um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 3 a 6. Rapidinho. Oi. Jesus é o resgatador. É bom dizer isso, né? Jesus é o resgatador. Você está falando, Gleico, que nós falamos nas primeiras quartas-feiras, que na verdade, de uma forma ou de outra, está apontando para alguém muito maior. Juízes nós encerramos dizendo que o juiz viria.
o verdadeiro juiz. E Ruth também. E a ideia de resgatador é essa mesmo, apontando para aquele que viria redimir de fato, de verdade. E sua fala é interessante porque a gente percebe que Boaz se arrisca. Cristo fez a mesma coisa. Não só se arriscou, mas ele deu sua própria vida. Então, a sua fala não está equivocada nesse sentido, não. Tá bom? Deuteronômio 28, 3 a 6. Olha lá. Vamos ler comigo? Ó. Diz assim: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Então, veja bem, a bênção da aliança se estenderia sobre eles. Mas durante o período de juízes, aqueles que governaram, avacalharam esse negócio aqui, porque eles se voltaram contra Deus. Tá? E aí surgem várias maneiras de Deus poder fazer esse negócio. Primeira coisa, a determinação de Ruth de seguir a Deus por causa do seu relacionamento com Noemi. É o texto que nós acabamos de ler: onde você colocar o seu pé, eu vou estar contigo. É bom dizer, Nantiele, que Noemi, Ruth não entendia nada disso. Ruth era de outro povo. Era de outro povo. Mas nós queremos que Deus chamou Ruth. E como eu disse, Noemi deu um péssimo testemunho para ela. Mas ela resolveu seguir o Deus de Israel. Se submeteu ao Deus de Israel. E foi uma expressão bela da graça. Quando alguém alcança uma pessoa, quando alguém vive o Evangelho, quando alguém vive a aliança de Deus, quando alguém vive debaixo do cuidado de Deus, ela vai dando passos assim, e ela vai obedecendo a Noemi, porque ela não tem a viés de toda a lei, ela não conhece toda a lei de Israel, ela não foi criada assim, mas é alguém que vai dando passos, a sua nora vai orientando, e ela vai fazendo, mas alguém que vai obedecendo a Deus. É para fazer assim, então eu vou fazer assim, vou fazer assim. A saudação de Boaz e os segadores, refletindo a presença e a bênção de Deus. Vamos ler esse texto, Ruth 2, versículo 4, por favor. Ruth 2, versículo número 4. Olha lá. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Então a gente percebe Ruth seguindo a Deus, a gente percebe Boaz, por um lado, refletindo a presença da bênção de Deus, a gente percebe o acolhimento de Boaz a Ruth, que escolheu refugiar-se sobre as asas do Senhor. Olha o versículo 12, vamos ler aqui, Ruth 2,12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. A própria generosidade de Boaz e grande coragem da parte de Boaz também. Versículos 8 e 9, por favor, capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo, que se cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? De uma forma ou de outra, Boaz também estava se arriscando. Olha o versículo 14 e 18 do capítulo 2. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se para rebuscar Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censurais. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que apanhe, e não a repreendais. Esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobrejara depois de fartar-se, tirou-a e deu à sua sogra. A gente percebe tudo isso, esse movimento de pessoas que estão debaixo da aliança de Deus e cumprindo a aliança de Deus. Alguns estão dizendo: eu não quero. Alguns que cresceram na igreja dizendo: não me importo. Alguns que conheciam a lei de Deus: eu não quero. Mas Boaz e Ruth em especial, e Noemi não. Apesar de tudo,
Vamos ser fiéis a Deus, vamos ser fiéis à sua aliança. E no final a gente encontra a bênção de Noemi sobre Boaz, versículo 20 aí, ó. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Achei fantástico esse texto, Hannah. Deus não tem deixado a sua bênção para com os seus filhos, nem depois que até mesmo alguns já partiram. Porque a bênção, quando o crente, gente, ele abençoa, assim, não é como os espíritas, né? Então, depois que morre, a bênção fica na casa dele, se estende. Eu falo isso de experiência. Meu pai me abençoa até hoje, mesmo depois que partiu. Até hoje. No sentido assim de que cuidado dele, o zelo dele. Então a gente percebe isso aí na fala de Noemi. Esse tema é evidente, né? A gente percebe isso aqui. Indicações da obediência à lei. Indicações da obediência à aliança e se colocar debaixo do cuidado de Deus. Perceba bem, ó. A gente vai encontrar no livro. Como é que Boaz demonstra que ele está obedecendo à lei de Deus? Que é alguém que entendeu a vontade de Deus. Um exemplo simples aqui, ó. Havia uma lei que era preciso deixar a colheita para trás, caso caísse no caminho, se um estrangeiro pegasse. Boaz faz isso, para abençoar os estrangeiros e os pobres. Através do parente resgatador, ele entendeu esse negócio, né? A lei que foi colocada lá atrás. E a herança através da aliança, das leis de casamento e herança. Ele casa com Ruth para que tenha filhos e cumpra a vontade de Deus, que era de fato que tivessem casados, tivessem filhos. Então a gente percebe no movimento de Boaz, alguém que fala assim: eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a lei de Deus. E não é difícil a gente perceber ele colhendo as bênçãos disso na vida dele e na vida das pessoas que estão em volta dele. Essas não são pessoas que precisam ser retratadas. Olha que coisa interessante que esse autor colocou. Não são pessoas que precisam ser retratadas como consultando a lei para obter orientações sobre o que fazer. Ruth não conhecia lei nenhuma. Porque a conversão, Paulinho, é assim: quando Deus nos chama, o cara fala assim: Deus, eu vou te obedecer. Eu não sei direito o que é, mas eu vou te obedecer. Ele tem uma percepção de que aquilo que ele fazia antes não deveria fazer mais. Mesmo Ruth não conhecendo toda a lei, ela não precisa consultar a lei. Em vez disso, eles simplesmente demonstram a fidelidade do pacto a Deus pela forma, isso aqui que eu queria ter sublinhado, como eles vivem e tratam as pessoas. Você quer saber se de fato você está obedecendo a Deus, filho? Observe como você vive, observe como você se relaciona com as pessoas. É muito simples. Se a graça te alcançou, é a forma como você vive e a forma como você trata as pessoas. Se você entendeu o Evangelho, é a forma como você vive e a forma como você trata as pessoas. Você não precisa decorar toda a Bíblia. Não precisa. Ruth dá um exemplo disso. Nem conhecia a lei, não sabia nada da lei de Deus, mas obedeceu fielmente a Deus. Porque a questão mais importante não é nos encher de informações sobre a Bíblia. A questão mais importante é a gente obedecer o que Deus quer. E eu sei que você sabe que tem muita coisa que você precisa fazer e você não está fazendo. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente precisa amar o próximo. A gente sabe que a gente precisa demonstrar amor para as pessoas, graça, perdão. A gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente não faz. A gente sabe que se a gente encontrar alguém caído pelo caminho, a gente tem que gastar o nosso óleo, os nossos recursos com essa pessoa. Não é o que Jesus disse? Gastar o nosso tempo com as pessoas. Quer dizer, a gente sabe. De uma forma ou de outra a gente sabe. A própria lei de Deus está gravada no coração daquele que nunca ouviu falar sobre Deus. É o que Paulo fala aos Romanos. Os gentios que não têm lei vivem de conformidade com a lei. Então a lei é gravada no coração deles. Então, Ruth é um bom exemplo disso. E eu achei fantástico isso aqui. Porque isso é para nós. Independente do tempo que a gente está vivendo, as pessoas fazendo o que bem entendem, demonstrar fidelidade a Deus pela forma como vivemos e tratamos as pessoas. Foi assim com Boaz.
Foi assim, dentro daquilo que ele entendia que precisava fazer. Parece que o autor aqui de Ruth parece muito preocupado no final em mostrar que os antepassados de Davi, eles eram fiéis a Deus. Os antepassados de Davi, é isso que é a proposta do autor aqui, no momento em que Israel não era. Gente, tem períodos na história da igreja que é o caos. Não dá para chamar aqui nem de igreja. Se você olhar a história da igreja, teve período que fala assim, isso é pior do que aquele boteco da esquina. Mas Deus levanta uns, outros, que permanecem fiéis. É isso que está acontecendo aqui, mesmo eles não sendo fiéis. Mas o autor parece demonstrar que há uma linhagem, no meio daquela confusão de milhares de pessoas, exige uma linhagem fiel. Esse é Ruth, esse é Noemi, esse é Boaz, e depois em seguida, Davi. Então a própria Ruth, ela se torna um exemplo da bênção de Deus na vida dela. Aquilo que nós falamos e sempre estamos repetindo, porque toda a narrativa está pendurada em Gênesis 12, 1, 3. Te abençoarei. Abençoarei sua casa. E você vai abençoar as pessoas. A bênção não para em você. A bênção não estanca em você. Se você acha que a bênção estanca em você, você não entendeu nada. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te abençoares. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em Ruth e Leia, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. Em Boaz, famílias da terra vão ser abençoadas. Em Davi, famílias da terra vão ser abençoadas. Isso é para nós, queridos. Mas Renato, não dá, o tempo que a gente vive é outro, a pegada é outra, não dá. A igreja está um caos, só tem gente hipócrita lá dentro, e tem mesmo. A igreja está cheia de gente hipócrita mesmo. Cheia de pecadores. A gente acha que não, mas está cheia de pecadores. Mas não dá para conviver. Filho, começa com você. Começa a viver esse negócio com você. Começa a sua vida aí. Bom, seja fiel. Seja fiel. Bom, mas seja fiel, mas não seja chato, não, pelo amor de Deus. Hein? Uma coisa é ser fiel e amoroso, outra coisa é ser chato demais, né? Então, ela é uma estrangeira, é bom dizer, ela é uma estrangeira de uma nação que era odiada por Israel. Os moabitas eram odiados. Depois você lê lá em Deuteronômio 23, versículo 3. No entanto, como eu disse no começo, ela escolheu seguir a Deus, o Deus de Israel. E assim ela se torna parte do povo de Israel, parte da aliança. E por um lado ela ama sua nora, ela mostra bondade para em fazer a vontade de Deus, alguém que entende tudo isso. Noemi também, por um lado ou por outro, também vive a mesma realidade, exílio, amargura, dor, porque Deus não isenta da gente. A gente percebe na oração de Noemi assim, uma oração dura, porque eu sempre digo, tem uma linha muito fina entre você blasfemar a Deus e você ser sincero com Deus. A linha é fina, a linha é muito fina, mas há uma possibilidade daí, de eu abrir meu coração, rasgar meu coração para Deus e botar até o dedo na cara de Deus e eu não estar blasfemando contra Deus. Mas há uma linha tênue, está arriscado eu fazer isso tudo e Deus está falando assim, você está indo contra mim. Uma linha muito fina. A gente percebe isso. Os salmistas fizeram isso, e a gente percebe também na história da própria Noemi essa própria realidade, né? Parece que as pessoas viram e falam assim, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. É uma linha muito tênue eu falar uma coisa como essa, né? Deus, onde o Senhor está? Por que está acontecendo isso comigo? É uma linha muito fina. Tem que saber realmente quais são as motivações do seu coração para você fazer um negócio desse, né? E a gente percebe que no fim, Deus permite que ela concebesse, logo no finalzinho, né? Deus permite que ela conceba, né? Como eu falei, ela é uma estrangeira, e assim torna parte do povo. No finalzinho, Deus permite que ela conceba, embora seja uma estrangeira, sem história da aliança aproveitada pelos outros israelitas, ela mostra, no entanto, o amor e a lealdade da aliança de uma maneira que a maioria dos israelitas não faziam nesse momento da história. A maioria não fazia. Congrego numa igreja junto com pessoas que não querem nada com Deus. Nós falamos isso no acampamento. Falamos isso.
Falamos isso. Assim, nós falamos isso lá. Eu falei com os meninos, falei assim, gente, sabe qual a parte mais triste nessa história toda? Porque as pessoas vêm de fora se conviver com a gente, eles falam, vocês estão pior do que isso lá de fora. O comportamento, a vida de vocês, a fala de vocês, a língua, está pior do que lá fora. É melhor voltar para lá. É possível isso tudo. A maioria. Mas Deus está falando, não. No meio do meu povo tem gente fiel. Tem gente que me ama. Tem gente que paga o preço. Tem gente que me obedece. É isso aqui a história de Ruth, por um lado, né? Assim, ela é uma das 4 mulheres gentias incluídas na genealogia de Jesus. Olha que privilégio. Uma das 4 mulheres. Fantástico. Genealogia é só homem. Mas Deus faz questão de colocar umas mulheres lá. Faz questão de colocar o nome de Ruth lá. Naquela linhagem que apontava para a pessoa do Senhor Jesus. No fundo, é o que o Gleico falou. Tudo desemboca em Cristo. Se Ruth foi uma bênção, se Boaz foi uma bênção, eles não conseguiram cumprir tudo. Porque Jesus, ele é o cumprimento de Gênesis 12, 1 e 3. Em Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas. Na cruz, famílias da terra haveriam de ser abençoadas. É o que aponta Gênesis, é o que está dizendo aqui. Rapidamente, para a gente caminhar para o final. Oi. Fala, Douglas. Você vai acrescentar, você não vai perguntar não, né? Você acha que, já vi algumas pessoas falando que Noemi, por que a questão da fome, né? Ela sai lá de Belém e vai para Moab, e tanto é que o nome dos filhos dela, nem tem o que ficar agora, mas é nome que é tipo assim, menino definhado. Já era o menino que já sabia que tinha alguma coisa. E aí vai em casa com a Ruth e Orfa. Estrangeira. Os judeus já era lei, não fazia. Você acha que a Noemi, talvez, e Elimelec não estavam em desobediência a Deus? Eu creio que não. Porque logo após fala assim, Deus abençoou o povo, assim, em tempos de crise eles se desesperaram e saíram. Eu creio que não, na minha opinião, eu creio que não. Porque Deus, apesar de tudo, Ele conhece as nossas limitações. Estava faltando comida em Belém. Eles precisavam tomar uma decisão. E eles saem da terra. Para mim, não. Para mim, Noemi não estava em desobediência, nem Elimelec, né? Eles, por um lado, se deixam levar porque casam com estrangeiras. Não deveriam fazer isso. Não é verdade? Não deveriam fazer isso. Mas a gente sabe que a forma como Deus vai lidando com o povo é essa forma contingencial. Deus, ele tem um plano, um decreto soberano que vai acontecer, mas aqui para baixo é muito parecido com a nossa vida. Tipo assim, Deus fala assim com o menino, assim, Deus fala assim, não faça isso, não faça. Aí ele vem e faz. Deus, tem um decreto aqui, mas Deus, ele vai lidando com aquilo. E de uma forma ou de outra os seus planos vão sendo feitos. Então eu creio que no caso deles foi questões assim, vocês desobedeceram, mas por causa da minha aliança, eu vou ter que dar um jeito nessa história aí. Então eu não acredito que eles saíram em desobediência, eles saíram por causa da fome mesmo, porque a situação estava difícil lá. Lá na terra, como nós estamos falando, creio que de fato era difícil, né? Eles desobedeceram a Deus em determinado sentido, mas Deus, na sua providência, porque como eu sempre, né, como C.S. Lewis diz, né, Deus não pode ser domesticado. A gente acha assim que agora vai ser assim, mas Deus não faz esse troço. Agora eu peguei ele, não, Deus age de um jeito, eu estou agindo. Então eu creio que foi assim que aconteceu com eles. Deus usando uma estrangeira, fazendo questão de colocar o nome dela aqui, para dizer, e aí é bom dizer, que a intenção de Deus, de forma clássica, é que os estrangeiros também seriam incluídos no povo de Israel. Os estrangeiros também seriam igreja de Deus. Diferente, antes de passar para a Rejane, daquela ideia muito moderna hoje, de muita igreja, que diz assim, enquanto você não se vestir como judeu, comer como judeu, usar camisa de judeu, boné de judeu, receber as práticas judaicas, você está fora. Esquece disso. Na árvore genealógica, Jesus está mostrando que tem gente lá que
Fazia parte da herança dele, nem era do povo dele. Oi, neném. É, exatamente. Essas são as maluquices, essas são as loucuras de Deus, vamos pensar assim. Essas são coisas assim, não dá para entender. Isso aí não dá para entender. Deus faz cada coisa que... Interessante. Pega a árvore genealógica que você disse aí. Isto. Quando naquele 2:20, a Noemi falou assim: esse homem é nosso parente chegado. Isto. Rei Davi, lá no Salmo 148, o 148 ao 14, agora Deus já fala assim: ele exalta o poder do seu povo, Aham. o poder de todos os seus santos. Isso. Israel, povo que lhe é chegado. Para você ver, como é que é a coisa? Essa palavra, igual eu disse um outro dia aí, são coisas que até pouco tempo que falava. Isso é uma maneira de afeição um com o outro. Tinha uma certa comunhão legal um com o outro. Você lembra que nós lemos... Você lembra que nós lemos em Êxodo 19, que fala assim, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Deus, todos os povos são dele, né? Está tudo aqui, mas ele tem um povo que está chegado a ele aqui, o tesouro particular dele, né? Que é o povo de Israel. Para a gente caminhar para o final, gente, alguém... fala, Fatinha. Bem lembrado, Fatinha. Bem lembrado, Fatinha. A soberania de Deus. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado, Fatinha. E Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa que é a questão. De um incesto, exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado, Fatinha, bem lembrado. Deus na sua soberania. Deus na sua soberania fazia a sua vontade ser efetuada. Para a gente finalizar, gente, o livro de Ruth se resume a isso aqui. Você tem um comecinho lá, um prólogo, o início, que dá uma introdução para você entender o livro como todo, a história que nós já falamos sobre um pouquinho, acaba com Noemi no exílio, numa terra estrangeira, sem marido e sem filhos, com 2 noras. Do capítulo 1 até capítulo 6, versículo 22, a cena 1, Noemi e Ruth, você vai encontrar um período de tristeza, mas você vai encontrar lealdade também e a própria conversão acontecendo ali também, tá bom? Um pouco mais à frente, você vai ver a cena 2, Ruth, Boaz e Noemi, a bondade surpreendente da parte deles. E no finalzinho você vai encontrar Noemi, Ruth e Boaz, as petições dele em casamento para com ela. Então isso aqui é só um panorama geral para a gente poder entender um pouquinho melhor quando você for fazer a leitura do livro. Mas eu quero encerrar, né, com essa frase aqui. O livro de Ruth conta a história da fidelidade de Deus. A gente lê essas coisas, a gente fala assim, não, é porque o povo foi fiel. Não, antes de tudo é o que a Fatinha falou, é a fidelidade da parte de Deus, e não abandoná-los, e não esquecer deles, em ver que no meio do caos, Deus está levantando o seu povo no meio de tudo. A fidelidade de Deus ao seu povo, em um caso específico, como uma mulher moabita se torna parte de sua história de redenção. Como uma estrangeira se torna parte da história de redenção. Então, o livro praticamente é isso aí. Praticamente é isso aí. Dá para entender melhor, que a gente percebe de forma clássica, de forma clara. O que nós podemos aprender do livro? É para a gente encerrar aqui. Seja fiel, filho. Seja fiel. Seja temente a Deus. Viva o Evangelho, João Alexandre. Viva a graça. Viva a demonstração de Deus sendo fiel para com você. Talvez você vai conviver num ambiente que tem muita gente que não vive assim. Ou tem gente que não está nem se portando com isso. Mas seja fiel. Creia em Deus.
Essas histórias são, como Hebreus fala, são uma nuvem de testemunhas que nos deixou para a nossa vida. Talvez você passou pela mesma realidade. Período de perda do marido, do filho. Período de fome. Período de escassez. Período de lutas. Período de amargura, de tristeza. Talvez você passou por isso. Ou talvez esteja passando por isso. Mas a gente percebe alguém que fala assim: Deus existe. E eu o conheço. Apesar de tudo. Está todo mundo mentindo, todo mundo roubando, todo mundo fazendo coisa de errado. Mas eu não. É isso que é a história de hoje. É a história de que Deus pode chamar pessoas que eu e você nem imaginamos. Como Fatinha lembrou, né? Que Ruth era neto de bisneto de incesto. Confusão danada. Mas Deus, no meio da história, né? Deus levanta o seu povo, Deus faz a sua vontade, Deus cumpre o seu querer, para que nós possamos entender que Deus é Deus, nós possamos servi-lo e adorá-lo. Bom, tem alguma pergunta? Se não tiver, alguém fizer um acréscimo, nós vamos orar então, neste momento, pedindo que Deus levante entre nós esse povo. Levante entre mim, entre você, esse povo. Bom, um povo que é fiel a Deus, um povo gracioso, um povo amoroso, um povo que vive a verdade